Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está iniciando aqui mais uma aula para os alunos do quarto semestre A e quarto semestre B da Faculdade de Direito da Facisa, ok? A aula da disciplina de Direito Penal 2, certo? Conteúdo das penas. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos se situar aqui um pouco no tempo para saber o que a gente já estudou através das nossas videoaulas e o que a gente vai começar a estudar a partir de agora, certo? Então, assim, desde o início lá do semestre, quando a gente começou ainda nossas aulas presenciais, nós estudamos as penas privativas de liberdade, que foi objeto da nossa primeira avaliação. A gente, durante esse período de quarentena, a gente estudou as penas restritivas de direito e também a pena de multa, que foi objeto de estudo da aula passada, ok? Então, assim, de início, as três penas que eu me propus, que na verdade consta na nossa ementa, que eu deveria repassar para vocês o conhecimento, o conteúdo para vocês durante as nossas aulas, já foi repassado, certo? A pena privativa de liberdade, as penas restritivas de direito e a pena de multa. Agora, dentro do estudo das penas, se faz necessário a gente saber como vai ocorrer a aplicação, porque até agora nós estudamos, de fato, o que é uma pena restritiva de direito, o que é uma pena privativa de liberdade, o que é uma pena de multa, certo? A gente estudou todas as suas características, como é que ela deve ser aplicada, certo? Como é que essa pena restritiva de direito vai ser aplicada em substituição a uma pena privativa de liberdade, por exemplo? Como é que a pena de multa ela é calculada, aplicada? Como a pena privativa de liberdade ela vai ser aplicada dentro de uma sentença no sentido de que alguém cometeu um crime e foi condenado? Porém, faz-se necessário a gente estudar as regras de aplicação, certo? Como é que se vai se dar o cálculo, por exemplo, a chegar a um patamar X de condenação por conta do cometimento de um crime de furto? Um exemplo, certo? Então, é justamente isso que a gente vai começar a tratar a partir de agora, ok? Lá no artigo 59 do Código Penal, o título 5 do Código Penal começa lá no artigo 31, vai tratar das penas, certo? O capítulo 3 vai tratar da aplicação da pena. E o primeiro artigo, que está dentro do capítulo 3 do título 5 do Código Penal, é o artigo 59, certo? Que é o artigo que vai falar justamente acerca das circunstâncias judiciais, certo? Então, vamos para a nossa aula, vamos começar a nossa aula e vamos estudar de fato como ocorre essa aplicação da pena, beleza? Deixa eu pôr aqui o slide na tela. Da aplicação da pena, pessoal, está lá no artigo 59 do Código Penal. O que é que acontece? Eu já cansei de falar para vocês que o artigo 59 do Código Penal nada mais é do que as circunstâncias judiciais para fins de análise e aplicação da pena base no cálculo da pena. Professor, o que é a pena base? Daqui a pouco eu vou responder para vocês isso, vou explicar bem direitinho como é que se dá esse cálculo, certo? A gente vai estudar cada uma das circunstâncias. Só para recordar para vocês, relembrar, que essa análise das circunstâncias judiciais, você já tem conhecimento delas. Por exemplo, lá no requisito subjetivo para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, há necessidade de analisar as circunstâncias, a culpabilidade, os motivos que levaram ao réu a cometer o crime, a sua personalidade. Então, todas essas análises nada mais é do que o que consta lá no artigo 59, as análises das circunstâncias judiciais do artigo 59, que são, de certa forma, uma análise mais subjetiva acerca da aplicação e cálculo da pena, no sentido de que é com base na análise do artigo 59 que o juiz, na verdade, vai aplicar a pena base, ok? Então, é o seguinte, primeiro, na aplicação da pena, na dosimetria da pena, certo? A teoria adotada pelo nosso Código Penal e também pela doutrina e jurisprudência é que deve ser observado, certo? As três fases de aplicação da pena, ok? Isso lá dentro do estudo da dosimetria da pena, que é o que a gente começou agora. Primeiro, na primeira fase da dosimetria da pena,
será fixada uma pena base, ok? E para se fixar essa pena base, deve-se analisar algumas circunstâncias. Quais são essas, professor? São as que a gente vai trabalhar hoje. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Então, é o seguinte, o juiz, quando ele vai aplicar a pena, primeiro ele analisa, lá na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59 com a finalidade de se chegar a uma pena base, ok? Professor, quer dizer que se as circunstâncias judiciais do artigo 59, que a gente vai estudar, se elas forem todas favoráveis, a fixação da pena base, lá na primeira fase, vai se dar em seu patamar mínimo, é isso mesmo, vai se dar em seu patamar mínimo. Ora, se todas as análises das circunstâncias judiciais foram favoráveis, não faz sentido o juiz aumentar essa pena base. Por exemplo, se um crime tem pena de 3 a 7 anos de reclusão, se a análise das circunstâncias judiciais são favoráveis, na hora do juiz aplicar a pena base para fazer o cálculo, ele tem que aplicar a pena mínima. Por quê? Porque não houve nenhuma circunstância que autorizasse o juiz a aumentar essa pena base acima do mínimo legal previsto em lei. Certo? Não faz sentido o juiz colocar lá na pena base 7 anos, que é a máxima, nesse exemplo hipotético que eu acabei de falar. Então, pessoal, é o seguinte, faz-se necessário a análise... Deixa eu só tirar aqui minha foto no meio do slide, que está atrapalhando um pouco. Pronto. Então, pessoal, na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, é tão somente para aplicar a pena base, certo? Isso na primeira fase da dosimetria da pena. Aí a gente ainda vai ter mais 2 fases que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, vamos pegar a seguinte situação. O cara foi condenado a uma pena... Aliás, o cara está sendo processado por um crime cuja pena mínima é 2 anos e cuja pena máxima é 4 anos. Considerando que lá na primeira fase da dosimetria da pena, na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, para se chegar à pena base, o juiz entendeu que todas as circunstâncias são favoráveis. Logo, ele vai aplicar a pena base de 2 anos. Passada essa primeira fase, a gente vai para uma segunda fase de dosimetria da pena, que é a análise das circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. Logo, se nesse caso hipotético que eu estou falando aqui, o cara está sendo processado por um crime de 2 a 4 anos, a pena, e lá consta, por exemplo, que o réu cometeu esse crime através de um meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por exemplo, isso é considerado uma circunstância agravante. Então, o juiz vai olhar para aquela pena base que ele aplicou lá na primeira fase e vai majorar ela. Ok? Se tiver uma circunstância atenuante, vai diminuí-la. Porém, aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque tem que ter essa ressalva no sentido de que circunstância atenuante não pode diminuir a pena abaixo do mínimo legal. Ou seja, se o cara, na primeira fase da dosimetria da pena, pegou 2 anos, que era o mínimo, lá na segunda fase, que é a análise das circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes, e lá não tinha nenhuma circunstância agravante, porém tinha uma circunstância atenuante, que é a questão da confissão espontânea. Vamos supor que nesse exemplo hipotético, o réu confessou espontaneamente a prática do crime, então há necessidade de se aplicar essa circunstância atenuante. Porém, existe uma súmula do STJ que diz que a pena mínima não pode ser fixada abaixo do mínimo legal com base em circunstância atenuante. Beleza? Então, se o cara pegou a mínima lá na fixação da pena base, na segunda fase de dosimetria da pena, vai continuar a mesma, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, uma vez que não há possibilidade de diminuir a pena abaixo do mínimo legal com base em circunstância atenuante. Vai continuar do mesmo jeito, 2 anos. E lá na terceira fase da dosimetria da pena é a análise das causas de aumento e de diminuição de pena. Se atendem, lembrem disso, depois eu vou falar. Causas de aumento e de diminuição de pena, elas estão previstas na parte especial do Código Penal, lá onde tem os crimes. Lá vai dizer o seguinte: aumenta-se a pena se o crime foi cometido assim, 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 assim. Diminui-se a pena se o crime foi cometido assim, 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 assim. Beleza? Então, para resumir, na primeira fase, que é o que a gente vai estudar agora, analisa-se as circunstâncias judiciais do artigo 59
para se chegar a uma pena base. Ou seja, na primeira fase da dosimetria da pena, tem-se a aplicação da pena base com base na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59. Na segunda fase da dosimetria da pena, a gente vai analisar as circunstâncias atenuantes e agravantes, e lá na terceira fase, as causas de aumento e de diminuição de pena. Beleza? Bom demais. Pronto, tudo que eu falei aqui, não se preocupe que a gente vai estudar de forma específica. Então, vamos lá, da aplicação da pena. E eu ainda vou comentar um pouco aqui sobre as três fases, até a gente começar a analisar o artigo 59 em si, que é justamente as circunstâncias judiciais objeto de nossa aula. Vamos lá. Da aplicação da pena. Segundo o artigo 68 do Código Penal, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59. Então, vejam bem. O próprio Código Penal, em seu artigo 68, vai dizer que a pena base será fixada atendendo-se ao disposto, ou seja, aos critérios do artigo 59. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, ou seja, lá na primeira fase, vai analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59. Na segunda fase, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E, segundo ainda o artigo 68 do Código Penal, por último, ou seja, lá na terceira fase, serão analisadas as causas de diminuição e de aumento de pena. Logo, para a aplicação da pena, observam-se três fases distintas. A primeira fase, de fixação da pena base, né? Lá vai ser fixada a pena base. A pena será aplicada após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59. Cada uma das circunstâncias judiciais deve ser analisada e valorada de forma individual, não podendo o juiz simplesmente se referir a elas de forma genérica, quando da determinação da pena base, sob pena de se macular o ato decisório. Ou seja, no final do semestre eu vou mostrar para vocês uma sentença de um caso que eu advoguei, certo? Eu vou provar para vocês que lá na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, certo? O juiz vai mencionar cada circunstância presente na lei. Motivos, personalidade, tudo isso. Por quê, professor? Porque ele tem por obrigação falar acerca de cada uma para fins de se aplicar a pena base. Na verdade, o caso concreto que eu vou trazer para vocês vai envolver tudo. A pena privativa de liberdade, a substituição por restritiva de direito, uma aplicação de pena de multa, certo? Análise das circunstâncias judiciais, tudo isso. Então, eu espero que a gente passe logo por esse tormento que a gente está passando, por essa pandemia, que se resolva tudo, a gente passe por essa situação bem de saúde, certo? Que Deus nos abençoe imensamente, nos proteja, para que nossas aulas retornem e assim a gente possa ter essa aula de forma presencial, no sentido que eu possa mostrar para vocês a sentença, explicar ela passo a passo para vocês entenderem toda a aplicação da pena em um caso concreto, beleza? Então, vamos lá. Na segunda fase da dosimetria da pena, nós teremos as análises, né, as considerações das circunstâncias atenuantes e agravantes. Depois de fixada a pena base, em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 e 65 do Código Penal, respectivamente. Ok? Segundo o STJ, na súmula 231, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, que foi o que eu acabei de falar. Se na fixação da pena base ela ficou no mínimo legal, quando analisar na segunda fase as circunstâncias atenuantes e agravantes, se tiver alguma circunstância atenuante, a exemplo da confissão espontânea, essa pena não poderá ser reduzida abaixo do mínimo legal, que é o que diz a súmula 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Primeiro, por quê, professor? Ora, pelo princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que eu defina, nem pena sem prévia combinação legal. Se o código está me dizendo que o mínimo legal da minha pena é 2 anos, eu não posso aplicar uma pena abaixo de 2 anos. Beleza? Se lembrem disso. Lembrem-se disso, na verdade. Por fim, quando houver recurso, aliás, quando houver concurso entre atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias ponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. O que é que acontece? Geralmente, quando tem uma circunstância agravante e uma circunstância atenuante, uma vai anular a outra, certo? E aí vai ficar apenas a análise das circunstâncias judiciais lá do artigo 59, ok?
mas o juiz deve mencionar isso na dosimetria da pena. Lá na terceira fase, nós teremos a consideração das causas de aumento e de diminuição de pena. A gente vai ter uma aula também só para isso, certo? Para falar da segunda fase e dessa terceira fase. O terceiro momento de aplicação da pena diz respeito às causas de aumento e de diminuição de pena. Para o cálculo nesta fase, deve-se observar o disposto no parágrafo único do artigo 68, que prescreve que no concurso de causas de aumento ou de diminuição prevista na parte especial do Código Penal, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou que mais diminua. Aqui é quando, por exemplo, lá na terceira fase da dosimetria da pena, que é justamente essa consideração das causas de aumento e de diminuição de pena, o juiz vai aplicá-la se tiver algumas delas, certo? E se tiver as duas, uma causa de aumento e uma causa de diminuição. O artigo 68 vai dizer que, no parágrafo único, na verdade, do artigo 68, vai dizer que o juiz deve aplicar a circunstância que mais aumente em seu patamar máximo e a circunstância que mais diminui em seu patamar mínimo, beleza? Limitar-se-á também a um só aumento e a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Isso a gente vai também estudar de forma específica, beleza? Vamos para a nossa aula. Continuar. Circunstâncias judiciais do artigo 59. Finalmente, pessoal, a gente vai estudar elas agora de forma específica. Vamos lá para a leitura do artigo. O juiz, atendendo a, primeiro, a culpabilidade, segundo, aos antecedentes, terceiro, a conduta social, quarto, a personalidade do agente, quinto, aos motivos, sexto, as circunstâncias e as consequências do crime, sétimo, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. De novo, pessoal, o juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial da pena privativa de liberdade, a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, se cabível. Então, pessoal, vejam bem que lá no artigo 59, o legislador penal trouxe, de fato e de direito, certo, as possibilidades de aplicação da pena e como deve ser executado o seu cálculo. Lembrando que o artigo 59, 61, 62, 63, 68, todos eles vão tratar acerca da dosimetria da pena, nas suas espécies, é claro. Então, vejam bem, na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, a quantidade de pena aplicada deve ser dentro dos limites previstos. Por isso que eu falei para vocês que não pode uma circunstância atenuante diminuir a pena abaixo do mínimo legal. Beleza? Vamos para a análise dessas circunstâncias? São 8. Aqui eu falei 7, porque eu considerei circunstâncias e consequências do crime como sendo uma, mas circunstâncias é uma coisa e consequências do crime é outra. A gente vai estudar agora. Primeira circunstância judicial que a gente vai estudar é a culpabilidade. O que é a culpabilidade, professor? Eu já disse para vocês que a culpabilidade está relacionada ao grau de reprovação social que a sociedade tem perante o cometimento daquele crime. Ou seja, está relacionada à reprovação social de maior ou menor gravidade diante da conduta do agente, servindo para determinar a quantidade de pena e, por conseguinte, aumentando-a ou diminuindo-a conforme cada fato e seguida pela devida fundamentação. Portanto, o juiz, nessa oportunidade, dimensionará a culpabilidade pelo grau de intensidade da reprovação penal, expondo sempre os fundamentos que lhe formaram o convencimento, certo? A graduação da reprovação da conduta social pode oferir-se a partir de dois elementos da culpabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Beleza, pessoal, vamos agora para a análise aqui do crime. O que é que acontece? Do crime não, da circunstância.
Vamos lá. O que é que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação. O cara ia passando na rua, certo? E, de repente, esbarrou numa mãe que estava caminhando na calçada com suas 2 crianças. Ou seja, a partir do momento em que houve esse choque, o cara se alterou, certo? Começou a discutir com a mãe das crianças e simplesmente sacou sua arma, ceifou a vida das 2 crianças e da mãe. Matou as 3 pessoas, as 2 crianças e a mãe, certo? Agora vamos imaginar essa outra situação. O cara estava passando na rua, certo? E presenciou um assalto, onde estava um bandido, certo? Apontando a arma para a cabeça de uma pessoa, sendo que ele tinha acabado de tirar a vida de outra pessoa. Então, esse cara que estava passando na rua, estava portando uma arma de fogo, ele se dirigiu até próximo ao bandido e pediu para que ele soltasse, né, a pessoa que estava sob seu controle. Então o bandido disse o seguinte: ó, você saia daqui ou então faça lhe matar também. No caso, o cara pegou sua arma de fogo, assim que ia saindo do local, se virou rapidamente e deu 2 tiros na cabeça do bandido, matou o bandido. Certo? Eu pergunto para vocês, qual, nesses 2 casos hipotéticos que eu acabei de falar, tem um maior grau de reprovabilidade social? É aquele em que o cara esbarrou na mulher com os seus 2 filhos e acabou matando os 2 filhos e a própria mulher, ou o cara que acabou matando o bandido que estava fazendo uma pessoa de refém? Logicamente, quem tem o grau de maior reprovabilidade social é o cara que matou as 2 crianças e a esposa, certo? Então, essa reprovação social ela pode ser de maior ou de menor gravidade diante da conduta do agente, servindo para determinar a quantidade de pena e, por conseguinte, aumentando-a ou diminuindo. E, nesse caso, há necessidade também de se analisar o potencial conhecimento da ilicitude, ou seja, saber se realmente aquilo é crime ou não, e a exigibilidade de conduta diversa. Então, nós observamos que nos 2 exemplos que eu falei, no primeiro, o cara que matou a esposa e as 2 crianças poderia agir de forma diferente, certo? Ele poderia ter sua conduta diversa. Agora, já no segundo caso, em que o cara estava sob pressão, que uma pessoa sendo refém de um bandido, poderia sim ter uma possibilidade de exigir uma conduta diversa. Porém, a conduta a ser realizada por ele, entre aspas, pode ser considerada aceitável no sentido de que ele salvou a vida de um inocente. Ok? Então, é mais ou menos nesse sentido. A circunstância judicial relativa à culpabilidade está relacionada ao grau de reprobabilidade social, que pode ser de maior ou de menor gravidade. Lembrando que o juiz, nessa oportunidade, deve dimensionar a culpabilidade pelo grau de intensidade da reprovação. Ok? Expondo sempre os seus fundamentos. Por quê? Porque existe o princípio da fundamentação das decisões judiciais e todos os órgãos do Poder Judiciário, certo? Em suas decisões, deverão fundamentá-las, beleza? Sob pena de nulidade do ato. A segunda circunstância judicial que a gente vai estudar é os antecedentes. E aqui, pessoal, diz respeito ao histórico criminal do agente, ou seja, seus antecedentes podem ser bons ou maus, devendo ser preservado a presunção de inocência do acusado. Então, quem aqui nunca já ouviu falar acerca da folha de antecedentes criminais de determinado réu? Uma coisa interessante, pessoal, sempre que o Ministério Público oferece uma denúncia, ele manda juntar, certo, na peça processual, a folha de antecedentes criminais do réu. Justamente para que, em eventual condenação, o Poder Judiciário já tenha conhecimento de seu histórico criminal. Beleza? Então, os antecedentes diz respeito ao histórico criminal do agente, o que ele já praticou e o que ele já não praticou. Beleza? Para a majoração da pena, ou seja, para a fixação da pena base, quando for analisar a questão dos antecedentes, tem que considerar tão somente as condenações transitadas em julgado, desde que não caracterizem reincidência. Beleza? Considera-se apenas as condenações transitadas em julgado, desde que o quê? Não caracterizem reincidência. Como assim, professor? Vamos pegar aqui a seguinte situação. O cara, certo?
O cara cometeu um crime A, beleza? O cara cometeu um crime A. Depois voltou a cometer um crime B, sendo que já tinha sido condenado pelo crime A. Então, nesse caso específico, ele é o quê? Ele é reincidente, não é isso? Por quê? Porque ele já tem uma condenação transitória que transitou em julgado e cometeu um novo crime, não é isso? Beleza, correto. Porém, vejam bem, nos casos de reincidência em sobra, ou seja, quando há mais de uma reincidência, uma pode ser considerada como maus antecedentes e a subsequente como reincidência, beleza? Então, pessoal, se o cara cometeu o crime A, foi condenado por esse crime A, depois cometeu um crime B, na condenação do crime B, quando o juiz for analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, ele não vai aplicar a circunstância agravante relativa à reincidência. Por quê? Para quem não sabe, pessoal, a reincidência ela é uma circunstância agravante, ou seja, que agrava a pena do indivíduo. Então, para que ocorra a aplicação da circunstância agravante relativa à reincidência, há necessidade de haver mais de uma condenação, ou seja, de haver mais de uma reincidência. Se a reincidência for em sobra, tiver pelo menos duas, uma será considerada mal antecedente e a subsequente será considerada como o quê? Reincidência, beleza? Então, se o cara cometeu um crime A e depois cometeu um crime B, sendo que já havia sido condenado pelo crime A, em tese, ele é sim considerado reincidente. Ele é reincidente. Porém, para fins de análise das circunstâncias judicial do artigo 59, essa condenação transitada em julgado anteriormente, certo? Será aplicada apenas para fins de análise da questão dos antecedentes criminal, que será considerado mau antecedente. Então, para que seja mau antecedente, nós temos que ter pelo menos uma condenação criminal anterior e o cometimento de um novo crime. Se o cara tiver duas condenações anteriores, por exemplo, cometeu um crime A e cometeu um crime B, foi condenado pelos dois. E aí cometeu um crime C, o juiz, quando for analisar o seu histórico criminal, ele vai ver que tem duas condenações. Então, uma ele vai entender que é mau antecedente e a outra ele vai entender que é reincidência. Professor, então, por que naquele primeiro exemplo em que o cara cometeu um crime A e depois cometeu um crime B, quando o juiz faz a análise das circunstâncias judiciais lá, ele vai perceber que tem uma condenação. Essa condenação não pode ser mau antecedente e reincidência ao mesmo tempo? Pode não. Por quê? Porque isso gera o bis idem, ou seja, uma mesma situação, uma mesma situação sendo aplicada a duas situações diferentes. Não pode, dentro do direito penal, beleza? Então, para a majoração da pena, considera-se as condenações transitadas em julgado, desde que não caracterizem reincidência. No entanto, nos casos de reincidência em sobra, ou seja, quando há mais de uma reincidência, uma pode ser considerada maus antecedentes e a subsequente pode ser considerada como reincidência. Beleza? Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou estrangeiro, tenha condenado por crime anterior. Isso aqui também eu já falei para vocês, certo? E outra coisa interessante. Além do mais, os antecedentes referem-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime, inquérito policial arquivado ou em andamento, ação penal em andamento, processo penal com absolvição, processo penal em andamento com decreto condenatório, passagem por atos infracionais, não geram maus antecedentes. Só gera mau antecedente sentença penal condenatória transitada em julgado. O cara pode estar respondendo 500 ação penal. Se nenhuma transitou em julgado, ele não tem maus antecedentes. Beleza? Então, o que gera maus antecedentes são as condenações criminais transitadas em julgado, transitadas em julgado, incapazes de gerarem reincidência. Beleza? Caso ocorra um delito dentro de 5 anos da data do cumprimento da pena ou da extinção desta, haverá reincidência. Passados os 5 anos, haverá maus antecedentes. Então, pessoal, vejam bem, maus antecedentes é para a vida toda. Se eu fui condenado por uma sentença, por um crime, e depois cometi um novo crime, certo? Quando o juiz for analisar, ele vai considerar aquela condenação mal antecedente, certo? Agora vamos
estabelecer essa seguinte situação. A reincidência, certo? Ela só dura 5 anos, beleza? Depois de 5 anos após a condenação, acaba. Não é mais reincidente se cometer um novo crime. Então, vamos pegar o seguinte exemplo. O cara cometeu o crime B, certo? Passaram-se 5 anos e ele cometeu um novo crime. Nesse novo crime, ele não é mais reincidente. Por quê? Porque já passaram-se mais de 5 anos. Porém, aquela condenação vai servir para a vida toda como maus antecedentes, beleza? Então, maus antecedentes, lembre-se, é para a vida toda. A reincidência ela tem o lapso temporal de 5 anos. Caso ocorra um delito dentro do período de 5 anos da data do cumprimento da pena ou da extinção desta, lembrando que é da data do cumprimento da pena ou da extinção da punibilidade, beleza? Haverá reincidência. Passados os 5 anos, haverá maus antecedentes. Por isso que eu falei que se eu cumprir minha pena, terminei de cumprir a pena hoje, se nos próximos 5 anos eu cometer um crime, eu sou reincidente. Se passar dos 5 anos, vai ser só mau antecedente. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir o jogo. Os antecedentes devem ser comprovados por certidão cartorária e judicial que tenha registrado a condenação transitada em julgado. Súmula 241 do STJ. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Por isso que a reincidência, por exemplo, a condenação, o cara cometeu um crime A, certo? Foi condenado e depois cometeu um crime B. Essa condenação do crime A, ela não pode ser considerada como circunstância judicial e circunstância agravante ao mesmo tempo, porque isso geraria bis in idem, certo? Ou seja, uma mesma situação sendo um único fato, na verdade, sendo aplicado a duas situações distintas, bem como existe a súmula 241 do STJ, que diz que a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Beleza? Súmula 444 do STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Isso aqui eu já falei para vocês. Só é considerado mal antecedente se tiver sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, que não há mais possibilidade de se recorrer daquela decisão. Transitou em julgado. O cara pode estar respondendo a 500 inquérito policial, a 500 ação penal. Se nenhuma transitou em julgado, não tem maus antecedentes. Beleza? E nem é considerado para fins de reincidência. 3. Conduta social. Conduta social refere-se ao comportamento do réu em seu meio familiar, social, profissional. É a relação e convivência perante a sociedade. Ou seja, é, de certa forma, o comportamento do réu dentro da sociedade. A conduta social é como ele se relaciona com o meio social, com os indivíduos que ele convive, como é que se dá a sua conduta dentro daquele meio, se ele é um cara que trabalha, que estuda, certo? Qual é a relação de convivência com os parentes, tudo isso é a análise da conduta social. Vejam bem que é uma coisa muito subjetiva. Tipo, se o cara é considerado dentro da sociedade como uma pessoa que, apesar de não ter nenhum crime contra ela, mas é considerado uma pessoa que não tem confiança, que responde a alguns inquéritos policiais, que já foi preso em flagrante, certo? Que já arrumou várias confusões, brigas. Então, o juiz pode analisar essa circunstância judicial e considerar ela desfavorável. Nesse sentido, o cara não tem um emprego. Agora, se o cara é um pai de família que trabalha, as pessoas têm projetos sociais, tudo isso, na análise da conduta social dele vai ser considerada valorada, certo? A personalidade do agente, aqui é muito complicado de se auferir também. É o caráter do delinquente, o retrato psíquico deste. Está mais afeto à psicologia do que às ciências jurídicas, logicamente. Na análise da personalidade do agente, o juiz, caso agrave a pena com base nesta, deve fundamentar de forma concreta, sob pena de restaurar o direito penal do autor. Ou seja, em relação à personalidade do agente, na maioria das vezes tem que ter um laudo psiquiátrico ou de um psicólogo que ateste a questão da personalidade, porque não dá para o juiz analisar de fato a personalidade do agente. Tanto é que, na maioria das vezes, o juiz diz o seguinte: deixe de analisar a personalidade do agente, tendo em vista que no processo não há elementos que possam me dar suporte para que eu possa analisar essa circunstância. O juiz fala assim, certo?
E os motivos, professor? Motivos são as razões que antecederam e levaram o agente a cometer o crime, certo? É o porquê, o motivo pelo qual a razão do agente ter praticado o delito. Em tese, todo crime possui um motivo. Então, pessoal, o motivo nada mais é do que as razões que levaram, certo, aquele indivíduo a cometer o crime. É o porquê, motivo pelo qual a razão do agente ter praticado o delito. Vejam bem, vamos pegar a mesma situação do cara que comprou uma arma de fogo de forma ilegal, em desacordo com as determinações legais, porque estava morando lá no sítio e começou a ter vários assaltos lá no sítio, certo? E comprou essa arma para se proteger. Agora vamos pegar a situação do marido que comprou a arma com a finalidade de executar sua esposa. Então vejam bem, um está portando arma de fogo de forma ilegal para fins de se proteger de eventual assalto. O outro está portando a arma de fogo de forma ilegal com a finalidade de cometer um homicídio. Eu pergunto para vocês, qual o motivo aí é considerado mais desfavorável? Não é o do cara que comprou a arma de fogo para tentar executar sua esposa? Então, o juiz vai analisar justamente isso, a razão, os motivos que levaram o réu a cometer esse crime. Beleza? Professor, e o que seriam as circunstâncias? As circunstâncias são os elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo penal, mas que, embora estranha à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efetivo de agravá-la ou abrandá-la. Em tais circunstâncias podem ser incluídas o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso e etc. Vamos pegar a seguinte situação. Eu tinha um desafeto, liguei para ele e disse o seguinte, aí, cara, eu quero me encontrar contigo em tal lugar. Dei o endereço e era um local remoto, onde não tinha ninguém, só estaria lá somente eu e ele, e eu armei uma cilada para ele. Quando ele chegou lá, eu amarrei ele, dei uma surra e por aí vai. Então, vejam bem, as circunstâncias do crime, nesse caso, serão desfavoráveis. Por quê? Porque o lugar do crime é considerado um lugar ermo, onde eu levei o cara, inabitado, certo? Se ocorreu, por exemplo, uma duração muito grande do crime, eu torturei o cara, enfim, tudo isso são circunstâncias que vão agravar na aplicação da pena base, certo? As circunstâncias apontadas em lei são as circunstâncias legais, ou seja, circunstâncias atenuantes e agravantes. Isso aqui, o que é que acontece? Tem muitas situações que, às vezes, a gente pode entender como uma circunstância que pode ser considerada desfavorável. Porém, tem que se observar se essa circunstância já não é uma circunstância agravante, por exemplo. Beleza? As circunstâncias que não tiverem previstas lá na lei, no artigo 63, salvo me engano, 61 a 65, uma coisa assim, aqui fala das circunstâncias agravantes, se não tiverem presentes lá na lei, certo? Podem ser consideradas uma circunstância desfavorável, o exemplo do lugar do crime. Se for um lugar ermo, como foi o tempo de duração do crime, certo? Então, são essas circunstâncias. Tanto é que ela se refere ao modo de execução. O modus operandi do indivíduo no momento de cometer o crime. Os meios empregados relacionam-se ao instrumento utilizado na execução do crime, as circunstâncias de tempo e lugar, referem-se também ao local do cometimento do crime, as condições temporais, como o crime é cometido no silêncio da noite, ressalta-se que não se deve valorar o que se configure simultaneamente como circunstância legal, causa de diminuição ou de aumento de pena ou qualificadora sob pena de ocorrer o bis in idem. Então, pessoal, essas circunstâncias elas podem ser valoradas, porém deve-se analisar se ela é ou não uma circunstância agravante ou atenuante, beleza? Em regra, é uma circunstância atenuante. Tem que olhar se ela não é uma circunstância atenuante, para não ocorrer o bis in idem. Aplicar o fato a duas situações. Beleza? O mesmo fato. Consequências do crime. As consequências do crime são os efeitos decorrentes da prática daquele crime em relação à vítima, familiares e à própria sociedade. Exemplo. Vamos pegar aqui a seguinte situação. O cara cometeu um crime, certo? Que resultou na morte de um pai de família casado e com filhos menores, dos quais dependiam do trabalho do pai para sobreviver. E, no outro exemplo, o cara era um bandido, não tinha família, nem irmãos, nem nada. O cara cometeu o crime. Ou seja, para a sociedade vai ser um alívio aquele bandido ter morrido, no sentido de que vai aliviar
o ambiente social em relação à prática de novos crimes, certo? Apesar de que não é uma conduta adequada, porque não é uma conduta prevista em lei. Aliás, não é uma conduta autorizada em lei matar alguém, certo? Então, vejam bem, nesses dois exemplos, o pai de família que foi assassinado, que tinha a esposa e os filhos menores que dependiam dele, as consequências do crime para essas pessoas vão ser maiores do que em relação aos familiares do cara que não tinha irmão, não tinha mais mãe, entendeu? Do mesmo jeito, existe a questão da consequência do crime quando ocorre, por exemplo, o atropelamento de forma imprudente de uma pessoa, ocasionando a perda dos movimentos do corpo desta. Aí também as circunstâncias da pessoa vai ficar paraplégica, por exemplo, o resto da vida, certo? Nessa hipótese, tais dados devem ser observados pelo julgador no momento de aplicar a pena base. Então, pessoal, basicamente, as consequências do crime é o que a vítima vai sofrer, né? Isso é os efeitos da prática do crime para os familiares e para a sociedade em geral. Tranquilo também, não é isso? E, por último, o comportamento da vítima. Refere-se aqui, no caso, pessoal, à atitude da vítima, se provocativa ou facilitadora da ocorrência do crime, traduz-se no comportamento da vítima, no caso concreto, que pode vir a influenciar o seu próprio prejuízo acerca da prática da infração penal pelo agente. Tem-se, por exemplo, a situação em que a vítima esteja se comportando de forma inconveniente e, por essa razão, o agente se irrita e comete uma agressão contra aquela. Um exemplo interessante aqui em relação ao comportamento da vítima é daquele cara que, todo dia que saía de casa, o seu vizinho dizia: bom dia, seu corno. Na hora que o cara botava o pé fora de casa, o vizinho dizia: tu é corno. Na hora que o cara saía de casa para ir na padaria, o cara dizia: vai comprar pão, seu corno. Então, o cara passou um ano, todo dia sendo chamado de corno. Quando estava com um ano e um dia, na hora que ele ia passando na calçada, o cara foi e disse: vai para onde agora, corno? Então, o cidadão se dirigiu até esse cara e desceu-lhe um murro na cara. Ou seja, vamos melhorar esse palavreado. Causou-lhe uma lesão corporal de natureza grave através de um soco no rosto. Certo? Lá na hora do juiz analisar o comportamento da vítima, ele pode entender que, por conta que houve provocação da vítima durante muito tempo, certo? Esse comportamento da vítima foi considerado desfavorável, certo? Mais ou menos nesse sentido. E aí tem até aquele caso do cara que pega nesse mesmo gancho, o cara que foi esse julgamento, né? Chegou lá, o juiz, advogado de defesa, montou a seguinte estratégia. Advogando para o cara que passou um ano todinho sendo chamado de corno. Aí lá no meio da audiência, o advogado disse o seguinte, quando abriu-se a possibilidade de fala para a defesa, ele disse o seguinte: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca tal. Aí ficou calado. Ao juiz: prossiga. E ele repetiu: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal. Ficou calado. Ao juiz: pode prosseguir, doutor. Ele foi e disse pela terceira vez: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca tal. Ao juiz disse: meu amigo, você tá de brincadeira com minha cara, rapaz? Nós estamos numa coisa séria. Você vai falar ou não vai? Aí o advogado disse o seguinte: tá vendo, excelência? Eu tratei o senhor com todos os adjetivos e qualidades essenciais aqui para o nosso trâmite durante a justiça 3 vezes seguidas, e o senhor perdeu a paciência comigo. Imagine esse cara que passou um ano sendo chamado de corno, por aí vai, entendeu? O cara montou uma estratégia legal, o advogado de defesa. Então, pessoal, a gente encerra com o comportamento da vítima, refere-se, na verdade, à atitude da vítima se provocativa ou facilitadora da ocorrência do crime, certo? Traduz no comportamento da vítima, no caso concreto, pode vir a influenciar em seu próprio prejuízo acerca da prática da infração penal pelo agente. Aqui a gente está encerrando a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, ok? Lembrando que toda essa análise dessas circunstâncias que a gente falou é para valorar a pena base que vai ser fixada lá na primeira fase da dosimetria da pena. Próxima aula a gente vai estudar a segunda fase e a terceira fase, que é justamente as circunstâncias agravantes e atenuantes e as causas de aumento e de diminuição de pena. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço pelas visualizações das nossas aulas. Espero que vocês estejam compreendendo o conteúdo. Qualquer dúvida, comentem lá, se inscrevam no canal, deixem o like. Podem comentar alguma pergunta lá no vídeo que eu vou responder também por lá. Pode ser uma ferramenta de comunicação. Então,
a gente encerra por aqui. A próxima semana vai ter mais aula. Vou enviar o material para vocês também. E bons estudos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.